Então o tema é Exu Guardião. Como nós somos uma casa espiritualista, nós vamos sempre estar trazendo temas, algumas informações para suscitar aquilo que a gente chama de reflexão. E esse tema, quando a gente fala de Exu, né, a maioria das pessoas tem uma conotação ou tem uma explicação às vezes distorcida do que é um Exu Guardião. E a gente aqui na casa se vê assim, desejoso de fazer com que as pessoas mudem a maneira de olhar para isso. Porque a gente arrasta isso, né, esses condicionamentos já há muito tempo. Eu garanto para vocês que se eu for perguntar aqui o que a pessoa entende por Exu, a maioria vai responder que é um ser que às vezes faz o mal, faz isso, faz aquilo. E a gente queria passar então uma informação um pouco diferente. A ideia aqui não é mudar o que vocês pensam. A ideia é passar um conhecimento e se vocês acharem plausível, à luz da razão, daquilo que vocês acreditam, né, entenda desse jeito e pode pesquisar também mais informações nos meios, enfim, sobre esse tema especificamente. Bem, então veja bem, toda vez que falamos, né, da entidade ou no ser de nome Exu, na grande maioria das vezes as pessoas, que ressoa nas pessoas um pensamento associado a algo mal. Esses espíritos, que na realidade são trabalhadores da luz, que atuam nas faixas de frequência mais densas, nas regiões umbralinas, como dizem os nossos irmãos espíritas, são erroneamente vinculados à causa de muitas das chamadas obsessões. Isso, como eu estava colocando aqui, é um ledo engano, realmente. Bem, esses Exus, eles foram discriminados e mal compreendidos por membros de outras religiões e até mesmo por espíritas, espiritualistas. Até hoje, alguns desses preconceitos causam desconforto aos trabalhadores e simpatizantes que trabalham com a espiritualidade no que a gente chama de intercâmbio entre o mundo físico e o mundo extrafísico. Então, até às vezes, dentro do meio, no meio do espírita, dos trabalhadores, aquelas pessoas que têm a questão da mediunidade, até mesmo nesse meio, as pessoas às vezes têm dificuldade quando fala dessa entidade aqui. Porque, novamente, está associado no inconsciente uma coisa ruim, uma coisa que fazer mal, fazer isso, fazer aquilo. Bem, isso acontece por desinformação, né? Há uma resistência de trabalhadores, o que por vezes pode até mesmo atrapalhar o processo de incorporação desses. Né? Nós aqui na Fonte de Luz trabalhamos em alguns momentos, quando achamos preciso, com essas linhas. Né? No caso, dentre as várias linhas, a linha de Exu Guardião. Mas como o conhecimento liberta, basta remover, né? E é isso que a gente está tentando fazer, que esses padrões mentais e condicionamentos para que esses bloqueios sejam desfeitos. Bem, e eu vou explicar por que isso aconteceu, tá bom? Como a raiz da religião brasileira foi a igreja, né, o catolicismo, houve no passado um movimento de sincretismo que vinculou o Exu ao diabo. Isso lá atrás, né, havia uma necessidade eu digo para vocês que lá atrás mesmo, no trabalho dos escravos, quando foram trazidos ao Brasil, naquela época da escravatura, os negros traziam um culto afro muito relacionado à questão dos chamados orixás, que era o termo que eles usavam. E, no caso, o que aconteceu é que, na época, para eles poderem fazer essas adorações, o trabalho, né, aquele sincretismo deles, eles necessitaram de vincular esses orixás ou esses seres a santos da Igreja Católica. E foi aí que começou, e uma das vinculações que fizeram foi essa do Exu ao diabo, a um ser de rabo com tridente na mão, fazendo mal, espetando os outros, ou coisa desse tipo. Esses seres também tornaram-se bode expiatório de outras religiões, enfim, hoje você vê muito disso, que insistem em desqualificar esses seres, rotulando de inferiores, de menor expressão, de trevosos, e mais uma vez eu digo para vocês que é um engano. Eu não estou dizendo que esses seres que fazem mal não existam, eu estou querendo que esses que fazem mal não são esses que a gente está falando aqui, tá bom? Então veja bem, é de se lamentar, pois até mesmo dentro, isso aqui eu já falei, né?
dentro dos agrupamentos espíritas, umbandistas, espiritualistas, há uma distorção grande sobre o tema, contribuindo para denegrir a imagem desses trabalhadores. Muitas vezes são descritos ou representados, né, com imagens, com corpo vermelho, com pé de bode, rabo, flecha, enfim, imagens estas que até hoje, infelizmente, são vistas em algumas casas. E a gente vê desse tipo de coisa aqui, ó, um pequeno exemplo do que a gente vê, né? Quando fala de Exu, aí o pessoal, né, imagina ser o Exu guardião, imagina ser um ser assim que está aí para fazer o mal, enfim. Mas veja bem, antes de nós descrevermos então o que é um Exu, um Exu guardião, nós vamos falar o que eles não são. Aquilo tudo é um sincretismo que eles utilizam, muito comum de se encontrar na internet, nas imagens, quando fala de Exu. Tá? Bem, antes de a gente falar, descrevermos o que é um Exu, nós vamos falar o que eles não são, talvez para trazer um certo esclarecimento para todos. Então, o Exu, ele não é uma consciência ou um ser espiritual que está aqui para fazer o mal a ninguém, nem encarnado nem desencarnado. Já quebra aí um monte de parâmetros aí, de relações que tem. O Exu guardião não está aqui para tratar de situações corriqueiras do dia a dia, tais como arrumar casamento, trazer pessoa amada na palma da mão, oprimir sua vontade sobre o trem ou coisa desse tipo. Mas tem gente que fala isso em nome deles. Não, o Exu tal vai trazer fulano para você, vai trazer um companheiro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, desde que, né, você me pague aqui, tem um valor aqui, um custo, né? Para arriar isso, para fazer aquilo. Então, Exu guardião não está aqui para esse tipo de coisa. Não se manifesta para falar palavrões ou desqualificar quem quer que seja. Não faz movimentação energética ou magia em troca de algo que a gente chama de barganha. Você me dá isso, me dá aquilo que eu te faço isso para você. Esses seres que a gente chama de Exu guardião não estão aqui para isso. Não se manifesta para tomar marafa e fumar charuto, pois não traz mais em seu psiquismo resquício de vícios grosseiros. Esses seres que nós estamos falando aqui. Não vai encruzilhada para recolher ou receber despachos e oferendas. Não orienta seus médiuns ao chamado desserviço mediúnico. Não utiliza de sacrifício de animais para manuseio dessas energias em detrimento de algo a ser almejado. Isso é tudo que um Exu guardião não faz. E aí vem uma definição de Zélio de Moraes, que é o médium que recebeu, né, quando a gente fala de Exu, hoje muito difundido dentro da Umbanda, né? E a Umbanda teve também um sincretismo com a questão dessas religiões afro, e por isso veio esse casamento de Exu ser um ser do mal e tudo mais. Mas Zélio de Moraes, lá no início do século XIX, 1907, se não me falha a memória, não lembro aqui a data, mas foi logo nos primeiros anos do século XIX, ele foi o chamado prepulsor da Umbanda. A história dele é muito bonita. Se vocês entrarem na internet, colocar lá Zélio de Moraes, vão ver a história dele. Ele passou por um problema de saúde muito sério. Os pais dele levaram ele num centro espírita kardecista à época, lá no Rio de Janeiro. E chegando lá, no meio do trabalho, ele incorporou um caboclo chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas. E ele disse que ia curar o cavalo dele, ou o médium dele, naquele dia. Aliás, no dia seguinte, na casa do médium, tarará, e aí foram um monte de gente para lá, e ali começou então o trabalho da Umbanda. Eu estou resumindo assim, porque não é o fato aqui de falar sobre isso. Mas é uma história muito bonita, o Zélio de Moraes, através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, então, trouxe de novo, resgatou novamente isso que já tinha sido se perdido com o tempo, a questão da Umbanda. A Umbandã, como fala, né? E Umbanda significa lei revelada. Então, para vocês verem de onde vem isso, né? Quando fala de Umbanda, lei revelada remete a quem, gente? Quem é que trouxe as leis? Quem? Moisés. Isso, é lá de trás. Então, isso é uma coisa muito antiga. É óbvio, mas Moisés tinha isso? Não, não é isso. A gente está falando da questão do sincretismo da chamada Umbanda. Tudo bem?
E o Zélio, então, ele informa nos livros que escreveu sobre isso que Exu é um trabalhador, é um soldado. E ele diz lá, traduzindo, tirado lá do livro: como na polícia tem soldado, o chefe de polícia não prende, o delegado não prende, quem prende são os soldados, são o pessoal que está na linha de frente, que cumpre ordem dos maiorais, daqueles que são superiores a ele. Exu é esse soldado, é essa polícia, eu vou te chamar assim, que atua nas faixas de frequência, nas divisões de faixa de frequência, não permitindo que a coisa fuja do seu limite, ok? Gente, se tiver alguma dúvida, levante a mão, a gente explica, tá bom? E continua o Zélio dizendo o seguinte: o Exu é um espírito que se encosta na falange, que aproveita para fazer o bem. Porque cada passo para o bem que eles fazem vai aumentando a sua luz. De maneira que quando desperto, ele vai trabalhar e evoluir. Processo de evolução que todos nós estamos nele aqui. Bem, o Exu Guardião, como toda e qualquer consciência, está a serviço de uma evolução espiritual do planeta, que engloba tudo e todos, por incrível que pareça. Ele está a serviço dessa consciência maior. Assim como nós encarnados que estamos em evolução através da consciência vivificada no corpo físico aqui, esses irmãos e amigos também estão nesse mesmo fluxo de crescimento, ou, como a gente chama aqui na nossa casa, autoconhecimento, rumo aos estágios em que não mais necessitarão de vivenciar o ciclo de renascimento e morte, né, que a gente chama de reencarnação, roda de Sansara, como dizem os hindus. Bem, para nós aqui na fonte de luz, o Exu Guardião é um trabalhador da luz a serviço das falanges do Cristo, no cumprimento da chamada lei. Como dizia Zélio de Moraes, ele é o soldado que faz com que se cumpra a lei. E é legal, por exemplo, que quando se fala de Exu, o pessoal fala assim: eu ouvi falar, qual o nome de um Exu ou de uma falange? Aí o pessoal fala assim: eu ouvi falar de um Exu muito mal, chamado Exu Caveira, que atua no cemitério. Alguém já ouviu falar isso assim? Já? Pois é, essa falange dos caveiras são aqueles que estão no cemitério lá tomando de conta para que outras consciências não suguem, não drenem energia vital ou não arraste para os umbrais quem não tem que ser arrastado. Entendeu? Se não tivesse a polícia ali para dar a ordem, é igual uma passeata, né? Às vezes a polícia vai ali acompanhando para quê? Para não deixar que as pessoas, né, saiam daquela direção que eles têm que ir. Os Exus caveiras no cemitério têm uma função de primazia, de fazer com que se cumpra a lei. Todos nós, quando desencarnamos, leva às vezes por questões de apego alguns dias para nos desligarmos do corpo físico. Só por questões de apego. Isso, gente, espírita ou espiritualista, então, gente, fica apegado mesmo, né? Porque não quer morrer. E às vezes, então, leva um tempo e a pessoa fica ligada, então, ao corpo de carne lá, e muitas vezes esses espíritos de baixa frequência vão lá para drenar essa energia vital, através do corpo energético que ainda está ligado. E quem não permite que isso aconteça, para quem for de direito, são a falange dos chamados Exus Caveiras. Outra falange, dos chamados tranca-rua. Alguém já ouviu falar dessa falange? O tranca-rua das almas, não sei o que lá. Tranca-rua, na realidade, é uma falange que atua nas mais variadas faixas de frequência, não permitindo que seres de uma faixa inferior, vamos dizer que aqui para cima é uma frequência e daqui para baixo é outra. Então não permitir que seres dessa frequência invadam a frequência superior. São eles que mantêm a ordem disso. E o pessoal achando que Exu Caveira é o cara que está ali, né? E não tem nada a ver. Possivelmente agora, eu sei que alguns de vocês devem estar se perguntando: o que são então aquelas entidades, entre aspas, que se manifestam na casa X ou na casa Y que eu fui, né? O que são então? Não é uma boa pergunta? Se eu já disse aqui o que não é um Exu, com certeza vai surgir na mente de vocês que vivenciaram, né, trabalhos em casa de Umbanda e outras casas, enfim, Quimbanda, seja lá que tipo de trabalho que for, e às vezes se manifesta lá determinado ser dizendo que é um Exu, guardião, isso, aquilo, outro.
E agora fica aí a dúvida, né, quando a gente vai dizendo o que não é. Bem, para esclarecer um pouquinho mais, como descrito pelo Robson Pinheiro, quando dividiu esses seres em 3 categorias, nós aqui acreditamos ter um total de 7, são 7 divisões aí. Mas nós dividiremos agora apenas em 4 categorias, que têm atuações distintas na chamada linha de Exu. Então nós vamos chamar, primeiro, esses Exus superiores ou guardiões, Exus intermediários, inferiores e quiumbas. A grande maioria das pessoas estão lidando com esse tipo de ser aqui, ó, os chamados quiumbas, né? E que muitas vezes não tem nome de Exu. E é legal você tiver a oportunidade de ver isso, como é que isso acontece, isso é muito interessante. Porque possivelmente poucas pessoas já ouviram falar de quiumba aqui, né? Quem já ouviu falar de quiumba, levanta a mão aqui. 1, 2, 6 pessoas, 7 pessoas. Então, para você ver, aqui nós estamos num grupo de 60, quase 60 e poucas pessoas. Então, são poucos que ouvem falar o nome desses seres aqui. São esses aqui, que geralmente estão aí fazendo uma barbárie, uma série de coisas e dão o nome de Exu. Tá ok? Vamos descrever um pouco, então. Vamos falar do que é o chamado Exu Guardião. São seres comprometidos com a aplicação das leis maiores, não permitindo que consciências inferiores ajam fora das faixas de frequência que estão circunscritas. O entrecruzamento dessas faixas chamando de encruzilhadas, por isso que tem lá o Exu das 7 encruzilhadas. Os Exus guardiões, eles desempenham a função de zelar pela harmonia, evitando o caos no plano extrafísico. A presença desses representantes da ordem atua como força disciplinar nas regiões inferiores. Como eu disse, são a polícia, como o Zélio Moraes disse lá 100 e tantos anos atrás. Então, são a polícia interagindo nessas faixas de frequência mais densas. São elementos de equilíbrio e não apenas de defesa. É fundamental salientar a diferença. Então, veja bem, são elementos de equilíbrio e não apenas de defesa em dono só. São para trazer o equilíbrio. Sobre essa ótica, sua atuação limita-se à barreira do livre-arbítrio das pessoas e comunidades. Jamais vai interferir no livre-arbítrio de quem quer que seja. Entendeu? Vai dizer, você tem que ir por esse caminho ou por aquele caminho. Livre-arbítrio. Esses guardiões, eles assumem o papel de instrumentos da lei de causa e efeito, impondo um limite àquilo que poderia gerar um desvio mais evidente e profundo no planejamento geral. Então vocês veem aqui que a ação desses chamados guardiões, eles têm uma ação muito pertinente e muito ativa no plano extrafísico. Bem, continuando, eles norteiam também a aplicabilidade das leis que regem todo e qualquer trabalho espiritual, que fique bem claro, todo e qualquer trabalho espiritual. Vai ter esses seres lá, entendeu? Interagindo no campo extrafísico, recolhendo, trazendo a questão da disciplina, da ordem, seja lá o que for utilizado nesse trabalho. Todos estão sempre apostos nos trabalhos para que a ordem e o equilíbrio se façam presentes ou o contrário, baseado naquilo que se vibra ou quer alcançar com o trabalho. E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque a gente está aqui, por exemplo, para querer uma coisa boa, vibrar uma coisa boa, querer o bem. Mas tem pessoas que às vezes se reúnem, entendeu, para fazer não tão bem quanto se pensa, né? Querer algo. E, como a gente sabe, para todo e qualquer trabalho espiritual, sempre vai ter uma assistência. Sempre. Essa assistência pode ser boa ou pode ser ruim. Vai depender daquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos é daquilo que a gente vibra no mais íntimo do nosso ser quando estamos aqui realizando um trabalho desse. Para se ter uma manifestação, outras coisas, para se ter uma manifestação mais firme, atuante, sem interferência, necessitam de médios sem vícios grosseiros e mais equilibrados energeticamente. Então as pessoas acham que ter vício grosseiro e vai trabalhar para a espiritualidade ou coisa desse tipo. Às vezes essa espiritualidade, ela tem várias faixas de frequência que a gente chama, ou vários níveis de atuação. Se a gente perguntar para aquelas pessoas que querem enveredar o caminho da mediunidade, por exemplo, com que tipo de seres eles querem se comunicar ou querem fazer esse intercâmbio, vocês podem ter certeza
que a maioria vai dizer que quer fazer intercâmbio com seres de uma frequência mais elevada. Mas o que determina se vai ser de uma frequência mais elevada ou mais baixa não é o querer, é o que eu vibro, é o que eu carrego dentro do meu psiquismo verdadeiramente. E vícios grosseiros prejudica muito esse intercâmbio de maneira eficiente nessas faixas de frequência mais sutis. Tá claro isso aqui? Todo mundo entendeu isso? Isso é importante para identificar que tipo de médico, que tipo de pessoas que eu vou estar buscando para alguma orientação ou coisa desse tipo. Não se pode manter uma conexão elevada com questões de vícios grosseiros. Tudo bem? Quando se manifestam esses guardiões, mediunicamente, utilizam pouquíssima energia do médium, apresentando-se de forma ordeira e silenciosa. Faz seu trabalho utilizando a energia mental, o ectoplasma, que chama-se energia vital também, e o chamado fluido cósmico universal para a realização das tarefas que lhe cabem. Ao término, deixa seu aparelho, ou cavalo, como chamam alguns, equilibrado, purificando-lhe os corpos que compõem o quaternário inferior. São os 4 corpos inferiores que a gente tem. Toda manifestação é consciente. Olha só outra coisa aqui, manifestação consciente. Não tem esse negócio de eu vou receber o meu Exu aqui, não sei o que aconteceu, 2 horas depois eu estou aqui de volta. Esses seres aqui, tá sempre com o médium consciente. O médium está sabendo tudo o que está acontecendo. Pois utiliza disso para deixar impregnado no campo mental do médium a necessidade sempre de melhora. Porque veja bem, imagina uma pessoa trabalhando sob a vestimenta de um ser desse aqui, e chega uma pessoa e vai lá contar suas agruras, isso e aquilo outro. E a pessoa fala, olha, eu estou com um problema assim, assim, assado, porque eu tenho uma mágoa muito grande de uma pessoa, isso e aquilo outro. Aí imagina um médium que vai estar lá escutando, incorporado lá o Exu, e ele vai olhar para aquilo e falar, meu Deus, eu tenho a mesma situação que esse homem aqui está, que essa pessoa que está aqui, Como é que pode? Então, eles sempre vão deixar isso aberto, essa questão a consciência durante a manifestação, justamente para forçar essa questão da melhora de cada um. Eles mais do que ninguém sabem que ninguém salva ninguém. É a pessoa que se salva. Agora, a pessoa às vezes para se salvar, usar o termo salvar, ela precisa de entrar em contato com informações que vai suscitar pelo menos uma reflexão, uma mudança interna. E é isso que esses seres fazem. Falando um pouco mais ainda deles, eles falam pouco e agem muito através do manuseio de energia. As orientações são apenas repassadas para nortear a caminhada espiritual dos conscientes encarnados ou desencarnados. São rudes, firmes, mas acima de tudo respeitosos no trato com os irmãos menos felizes. Trazem em seu porte avantajado e perfeito para os modos humanos a ética, a moral, o amor e a fraternidade. Vamos falar agora daquela segunda faixa que a gente falou, lembra? Era 4, vamos falar da segunda, que são os chamados Exus intermediários. Olha as diferenças. Já têm consciência do processo de evolução a qual estão inseridos e por este motivo estão inclinados à prática do bem. Apesar de ainda trazerem resquícios dos desequilíbrios acumulados durante anos ou séculos de atuação como Exus inferiores. Ainda trazem em seu psiquismo a necessidade de barganha em alguns casos, têm dificuldade em respeitar a lei de causa e efeito e querem, por vezes, interferir energeticamente em prol daqueles que lhe procuram, sem mensurar os efeitos. O que mais? Quando manifestado, precisa ainda dissolver fluidos deletérios mais densos, que são proporcionados ou disponibilizados por médios que com estes se afinam vibratoriamente, que têm afinidade vibratória. Então, quando a gente fala de fluidos deletérios densos, eles vão ter com certeza médios que proporcionam isso. A questão dos chamados vícios grosseiros. Ainda trazem em seus campos mentais a necessidade de absorver através de seus médios a ingestão de bebida alcoólica, marafo, o uso de charuto ou cigarros para realizar os trabalhos que se propõem a realizar.
Gente, por favor, quando eu estou colocando isso aqui, não estou dizendo que o trabalho que utiliza isso é melhor ou é pior, não é nada disso. É só trazer informações de que tipo de Exus estão trabalhando lá dentro de cada uma dessas, para vocês terem essa noção. Tá bom? Esses também estão no processo de evolução, como todos nós aqui. Quando se manifestam mediunicamente, ainda necessita de um quanto energético considerável do médium, apresentando-se de forma a chamar a atenção e com gargalhadas. Quando são requisitados pelos encarnados, fazem seu trabalho, necessitando, em alguns casos, de barganha. Em alguns casos, tá bom? Despachos e outros. Nesses casos, tem médiuns, entre aspas, que aproveita para oferir lucro, dizendo que é para o Exu, mesmo que a intenção seja para o bem. Né? Então você vai em algum lugar, chega lá o Exu, diz assim, olha, você tem que pagar aqui para desfazer um trabalho de macumba que foi feito para você, um trabalho, fizeram isso, fizeram aquilo, e vai ter, que diz lá que é para o santo, para o Exu, né? E a coisa não funciona, pelo menos a gente aqui entende que não funciona dessa maneira. Por ressonância, seus médios ainda estão sob o jugo dos fluidos grosseiros, o que facilita a afinidade com essas consciências num processo de crescimento mútuo entre médium e trabalhador espiritual. Ao final do processo mediúnico, deixa seus cavalos ou seus médios, ainda com resquício, muito mais por afinidade de pensamentos e vibrações. Apenas poucas manifestações se dão de forma inconsciente. Então aqui, gente, já começa aquela coisa do médium ficar quase que inconsciente. Gostam de dar recado e suscitam em seus medianeiros a necessidade de não trabalhar quando confrontados. Não, olha, você não pode ficar nessa casa não, porque... Imagina um ser desse, tem um médium aqui que tem um ser desse, um Exu desse trabalhando com ele, chega aqui, a gente coloca uma coisa dessa, você vai ter certeza que o médium vai receber a orientação do seu Exu, dizendo, olha meu amigo, aqui não é lugar para você não, você tem que ir no lugar, porque lá não é boa energia, tem que ir para outro lugar. Esse é o preço, às vezes, que se paga para falar a verdade, para falar como é que as coisas funcionam. Esses intermediários, eles falam muito e ainda precisam de artefatos, além dos já citados, pólvoras e outros, para transmutar energias. E geralmente essas falas ainda estão viciadas de orientações para situações do dia a dia. São rudes, firmes, às vezes desrespeitosos no trato, mas já trazem coberto nesta dureza a necessidade de auxiliar para ser auxiliado. Trazem também um porte avantajado, algumas imperfeições perispirituais, frutos ainda da necessidade de correções de postura, de ética, moral e espiritual. Esses são os intermediários. Vamos falar do outros, chamados Exus inferiores. Apesar de já terem consciência do processo de evolução a qual estão sujeitos, atuam ainda como agentes do mal, na grande maioria das vezes sob ordem de outras consciências que os manipulam. Magos, cientistas das trevas e outras falanges do mal. Esses seres aqui, eles se encontram ressonância no médium, que lhe cabe como instrumento, vai procurar manter o desequilíbrio no campo psíquico para não perder o cavalo, que lhe dá a sela para a cavalgada a dois. Neste caso em questão, os vícios grosseiros, a bebida alcoólica, cigarro, sexo, desviado e sem amor, drogas de qualquer natureza, vai colaborar para isso. E é engraçado, vocês já viram algum bêbado que anda na rua e ser atropelado? É muito difícil. É sério, aquele cara que vai andando cambaleando na rua porque bebeu todas, né? Dificilmente é atropelado. Os caras vão deixar que quebre o copo deles? Porque o cara ali é só o copo, né? Então, para não deixar que isso aconteça, eles ficam o tempo todo ali vigiando. É assim que acontece. Esses seres aqui atuam em cima de pessoas que trazem ainda essas questões dos vícios grosseiros. Quando se colocam à prática da caridade, o fazem sempre esperando algo em troca. Sempre, é barganha. Se é solicitado algo para prejudicar alguém, fazem com prazer e ganham duas vezes, pois aprisionam quem solicitou, bem como o médium que lhe serve de instrumento. E aí você escuta pessoas que passam uma vida inteira dedicada a determinados tipos de trabalho espiritual e a vida não vai para frente, é aquela mesmice a vida inteira, 30, 40, 50 anos. Mas está ali, às vezes, sendo intermédio, sendo instrumento desse tipo de consciência. Então, veja bem, por questões de baixa consciência, não está nem aí para a chamada lei de causa e efeito, esses seres aqui.
eixos inferiores. Muitos desses procuram ludibriar e manter os médios e seus consulentes sob suas teias energéticas, rasgando elogio e falando sobre aquilo que a pessoa gostaria de escutar. E é muito legal isso aqui, viu? É assim que eles geralmente atuam. Falam umas coisas legais que a pessoa quer escutar, principalmente aquilo que exacerba o ego, o orgulho. Não, você tem muito a doar, você é um ser especial. E aí vai levando os médios para ser instrumento deles. Muito comum disso acontecer. É por isso que o conhecimento liberta. É por isso que às vezes não, a gente também aqui, não diferente de outras casas, entende da necessidade de estudar. Sabe, quando se fala de educação mediúnica, para você ser um médium, um trabalhador, é preciso de educar essa mediunidade, é preciso de estudar, é preciso de compreender como é que se dá esses mecanismos da mediunidade e tudo mais, para você não cair nessas questões. Isso é preciso ficar claro. Porque senão a pessoa acha que trabalhar mediunicamente é só chegar ali numa casa e deixar a coisa acontecer e pronto. E não é assim que funciona, como a gente está colocando aqui. Esses inferiores, então, esses eixos inferiores, quando se manifestam mediunicamente, utilizam de vasta energia do médium. Apresentam-se de forma espalhafatosa e com palavras de baixo calão, em consonância perfeita com o cavalo que lhe serve de médium. Com certeza, se ele tem isso, ele tem o hábito, com certeza o médium também vai ter o hábito de falar isso. Quando se passam por trabalhadores da luz, faz seu trabalho, entre aspas, drenando a energia vital do médium, deixando-o sob o efeito das energias, pois no período do sono noturno irá utilizá-lo quantas vezes forem necessário para a obtenção de seus fins escusos. Fazem pactos de sangue com encarnados, regido por leis e regras oriundas das faixas de frequência mais densa, e entra assim num processo que a gente chama de simbiose. É um servindo o outro. A grande maioria das manifestações ocorre sem consciência. Aqui é a grande maioria sem consciência. E é comum às vezes você achar médicos que se vão trabalhar e falam assim, não, eu sou médico inconsciente. Eu diria para vocês que de 1950 para cá, talvez até antes um pouco, os médios que estavam reencarnando, eu acredito que até antes um pouco, já estavam reencarnando sem essa necessidade da chamada mediunidade inconsciente. Lá nos primórdios, há 150 anos atrás, quando começou essa questão de intercâmbio, né, com Kardec, havia necessidade de se atestar aquilo que estava acontecendo nas chamadas rodas ou mesas girantes, como tinha, e ali naquele movimento era muito comum ter médium de efeito físico, e todo médium de efeito físico era necessariamente um médium inconsciente. Isso já não acontece de 1950, acho que até antes um pouco, as pessoas que vêm nascendo depois dessa data já vêm trazendo a mediunidade sem essa necessidade de ser inconsciente. Mas ainda tem muitos locais que gostam de trabalhar com os médios inconscientes, né? Porque o médium inconsciente faz qualquer coisa, não pergunta, não diz se está certo, se está errado, se mandar matar, fazer um trabalho para matar, ele vai fazer. Ele vai fazer, não, ele vai servir de aparelho para isso. Não vai questionar o bem ou o mal que está fazendo para quem quer que seja. Por isso que muitos trabalhos, né, tem muita gente que ainda se presta a esse tipo de trabalho, e tem muitos locais que ainda trabalham com essa questão de médios inconscientes, porque é mais fácil de manipular. Concluindo aí sobre esses médios, eles falam muitos sem escrúpulos, atuando no campo mental daqueles que lhe dão guarita, em ressonância com as faixas vibracionais desequilibradas internas dos médios e consulentes, que nós chamamos aqui de personalidades múltiplas dissociadas e esporadicamente de personalidades múltiplas reveladas. Isso aqui eu não vou falar muito não, porque isso aqui tem a ver com o trabalho de apometria que a gente realiza aqui na casa. Mas, só para vocês entenderem um pouquinho, essas chamadas personalidades múltiplas são reencarnações nossas passadas, né, que atuam às vezes dentro do nosso psiquismo, nos influenciando, trazendo desequilíbrio e desarmonia. Esses seres, eles são rudes, truculentos na manifestação, totalmente desrespeitosos no trato, interessados na maioria das vezes em se dar bem e fluir energia daqueles que dele se aproximam. Trazem grande as imperfeições em seus corpos perispirituais devido às faixas vibracionais que atuam. É óbvio que esses seres aqui atuam nas faixas de frequência mais densas, que a gente chama de umbral ou astral inferior. Bem, por último, lembra daquela divisão? Vamos falar do quarto tipo, que a gente particularmente não considera nem Exu,
são chamados de quiumbas, e são esses aí é que causam o maior alvoroço, o maior desequilíbrio nesse negócio. Porque tudo quanto é lugar faz uma coisa mal, às vezes é um ser desse aqui que está lá, e quando pergunta, diz, não, eu sou o Exu fulano tal, né, para causar medo, porque ninguém conhece quiumba, então eles vão falar que são Exu, né? Então são entidades simplesmente desordeiras, sem nenhuma consciência de seus atos, só querem prejudicar. Atuam geralmente nos médios invigilantes, em momento em que ocorre um entorpecimento do mesmo, através do uso de drogas, álcool ou qualquer outro instrumento que faça o mesmo entrar em estado alterado de consciência. Geralmente expõe o medianeiro a situações vexatórias para criar assim uma resistência à chamada mediunidade. Já viram alguma questão dessa, por exemplo? Uma pessoa que bebe, entra lá num estágio tal e que alterna e de repente se manifesta lá um ser e se diz isso e aquilo outro e dá um trabalho danado. Alguém já viu isso acontecer? No vizinho? Alguém já viu isso acontecer? Já, né? Geralmente nessas manifestações tem esses seres aqui. Mas quando você pergunta, eles não, eu sou o Exu fulano de tal. Né? Eles se vinculam, se dizem de uma determinada falange e pronto. Mas na realidade são essas consciências aqui. Estão aqui para causar desequilíbrio e vão colocar os medianeiros, aquelas pessoas que serviram de instrumento para ele, em situações realmente vexatórias, que é para a pessoa nunca buscar, entendeu? Se compreender ou equilibrar essa questão da mediunidade. É a mesma coisa do bêbado lá, que serve de copo para os espíritos, né, para os Exus, para outras consciências inferiores. Né? Então não deixa quebrar o negócio. Tem a finalidade maior de drenar a energia vital, porém sem danificar demais. Ah, isso aqui é legal, porque outro dia uma pessoa me ligou e disse que uma pessoa da família vou usar o termo que ela falou, tá bom? Ela me ligou para mim e falou, Carlos, eu preciso da sua ajuda. Eu estava fora de Brasília e a pessoa falou assim, eu perguntei o que é. Aí ela falou assim, olha, uma pessoa da família aqui está incorporada aqui, está possuída. Aí eu disse, como assim possuída? Né? A menina, a jovem tinha feito uso de algo para entrar em estado alterado, não sei o que, enfim, não importa. E aí no meio desse processo aí, incorporou lá um ser. E aí ela me ligou, né, pedindo para a gente poder fazer alguma coisa, disse que não podia fazer nada, não estava nem em Brasília, enfim, mas enfim, dei algumas orientações lá e ela falou, não, mas olha, é um ser legal. Aí eu falei, como é que você sabe que é um ser legal? Aí ela falou assim, não, ela está falando muitas coisas certas sobre a família, sobre o desequilíbrio que tem, ela está lendo dentro do campo da médium, que está ali, que sabe a história da família toda. Né? Mas eles fazem geralmente isso, entendeu? Criam um campo assim legal para depois, né, dar uma rasteira. Geralmente é assim que acontece. Falando mais sobre esses quiumbas, quando se manifesta mediunicamente, tem apenas a intenção de interferir, prejudicar, ludibriar, causar medo, desconfiança, desequilíbrio e desarmonia de toda sorte. Geralmente estão sob a ação de consciências espirituais de baixa frequência, porém de alto poder de manipulação. Sugam toda a energia vital do médium sem dar chance para que a consciência corpórea possa atuar. Então, pessoas que passam por esse tipo de coisa, de incorporação desse tipo, quando acaba, parece uma laranja, que foi tirado todo o suco da laranja, né? Ficou só o bagaço ali. Então, os médiuns ficam muito desvitalizados. Pessoas que passam por esse processo de, né, como eu falei do caso que eu contei para vocês, né, no outro dia está sem energia para nada, fica às vezes 2, 3 dias de cama, que não tem energia nem para levantar da cama direito. Raríssimas vezes permite que o encarnado que lhe serve de cavalo tenha consciência, raríssimas vezes, porque ele toma a consciência quase que por completo. Outra coisa sobre esses seres, não trazem nenhuma consciência da lei de causa e efeito, vivem sob forte jugo dos opressores, consciências do mal, e com medo, repassando isso para aqueles que estão em volta deles. Quando incorporado, utiliza de xingamentos e desqualificações de toda sorte. Passam-se por falanges conhecidas, como aí, várias delas aí, pois são orientados a procederem dessa forma para desqualificar o trabalho espiritual, umbandista, espírito, espiritualista de toda sorte. Pois sabe que através desse trabalho podem ser alcançados e terem desmantelados os antros das trevas profundas onde se encontram. Então, esses seres, eles têm uma ação muito peculiar e é muito incomum, e são a maioria daqueles que se manifestam aí. Então, né? Ameaçam e procuram intimidar, buscando envolver os consulentes para posteriormente sugar a energia vital.
Fala muito e não diz coisa com coisa. Há uma alternância grande entre personalidades múltiplas, foi aquilo que eu falei agora há pouco, e essas consciências. Causam grande enfraquecimento mental, ocasionando as chamadas obsessões complexas. Para quem não sabe, a obsessão complexa passam 3: fascinação, subjugação e possessão. São muito rudes, totalmente desrespeitosos no trato e interessados apenas em causar mal. Apesar de simularem trazem grande imperfeições em seus corpos perispirituais. Isso aí é o que a gente chama de quiumba, são esses seres. Então, quando a gente fala de Exu, guardião, são trabalhadores da luz que estão aqui para o trato. Agora eu quero deixar claro que todos eles, mesmo esses aqui, eles estão num processo de conscientização. Todos eles vão ter que percorrer o mesmo caminho que eu, que você, que qualquer um aqui percorreu. E que vamos ter que percorrer até chegar o momento em que a gente não necessite mais voltar para essa coisa do corpo aqui. Esse ciclo de renascimento e morte. Todos eles, sem exceção. Então são seres que apesar disso tudo, estão no processo de evolução deles. E aqui na Terra tem pessoas que vai dar guarita para eles, vai dar guarita para os inferiores, vai dar para os intermediários e vai dar também para os guardiões. O que vai determinar com quem eu vou me sintonizar ou com qual a casa vai sintonizar são os objetivos. São as pessoas que estão lá dentro, que estão fazendo parte, integrando esse trabalho. Entendeu? Mas é óbvio que todos eles estão num fluxo de evolução. E é por isso que ninguém deve julgar ninguém. Que trabalho nenhum deve achar que é melhor do que o outro por causa disso ou por causa daquilo. Tá claro? E não se deve de maneira nenhuma desqualificar, mesmo que sejam esses aqui. Entendeu? Porque eles estão também no processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento espiritual. E eles estão na faixa de frequência que precisam para o crescimento deles. Tá claro isso aqui? Tudo bem? Não queremos aqui, de forma alguma, desqualificar qualquer ser que se intitule um Exu. Mesmo entrar em confronto com seitas, casas ou trabalhadores da última hora, enfim, nada disso. Mas acreditamos que agora, com um pouco mais de informações, vocês que estão aqui, possam melhor se situar e compreender que todos esses seres estão em processo de crescimento, assim como nós aqui encarnados. Mas isso é bom para quê? Porque amanhã, quando você estiver em outro local e que vê determinado tipo de trabalho, né, você entendeu o que está acontecendo, ou pelo menos compreender, olha, pelo que ele disse, então é tal coisa assim, assim, assado. Né? Outra coisa, essa palestra vai estar disponível lá no site da Fonte de Luz, o PowerPoint, o que está escrito aqui, e o vídeo dessa palestra que está sendo gravada. Então vocês podem, aí acessando o nosso site lá, entrar no link e repassar para outras pessoas que porventura vocês queiram, o link, que vai estar lá no YouTube. Bem, e a gente coloca isso aqui porque aquela máxima do Cristo, conhecereis a verdade vos liberta, é assim que acontece. A ideia com isso aqui, então, é, sabe, tirar um pouco esses estigmas, essas personificações que a gente faz de Exu, né? Às vezes, eu ligo a televisão à noite e vejo em determinados canais de TV pessoas incorporadas nesses chamados Exus lá, e dizendo que eu sou Exu isso, Exu aquilo, e estou aqui para fazer o mal, eu vou matar isso, aquilo, outro, que não tem nada a ver com Exu. Aquilo lá é um quiumba que está ali incorporado por causa de desequilíbrio do médium, da médium, que ele serviu de cavalo ali, entendeu? E por questões de afinidade, somente isso. Então é triste às vezes de ver as pessoas desinformadas, achando que tudo, bota tudo num saco só. Acha que Exu é um ser que está aqui para, sabe, fazer o mal, para separar famílias, para desmantelar isso, aquilo. E não é bem assim. E a ideia com essa informação aqui é passar justamente esse tipo de informação. Bem, como médio intermediário entre o plano físico e dos espíritos, como fazer para não se ligar a esses trabalhadores? Né? Como fazer para se ligar a esses guardiões? Então, olha só. Manter padrão vibracional elevado, sem vícios grosseiros, vivenciar em sua vida a máxima do Cristo, não querer para o outro aquilo que você não quer para você. Simples, né?
Vigiar e orar, ou orar e vigiar, como queira. Então, por aqui a gente já começa, ó, vícios, bebidas, né? A questão dos vícios grosseiros. Eu não posso ser um médium, um trabalhador, querendo me sintonizar com espíritos de alta envergadura espiritual, mas como é que é eu? Né? Eu sou uma pessoa viciada, eu tenho isso e tenho aquilo, então isso tudo conta, não é só o querer. Porque como eu disse aqui, se a gente for perguntar para os médios que estão em desenvolvimento, você quer sintonizar com que tipo de seres? Todos eles que eu já vi no curso querem sintonizar com seres de frequência mais elevada. Tudo bem? Mais um pouquinho. Como fazer? Se juntar a outras consciências encarnadas que vibram dentro dessa tônica preconizada pelo Cristo quando dizia que é dando que se recebe. Se colocar apenas como instrumento dessa lei maior, para que seja feito sempre a vontade dessa energia criadora que a gente chama aqui de Deus. Então, tirar aquela coisa de que eu sou médio e eu estou fazendo, ou isso e aquilo outro. Lembrar que, independentemente se vai ser um Exu guardião ou não, a gente é apenas instrumentos dessa lei de amor e fraternidade. E aí tem uma figurazinha que foi tirado, né, do que é esses seres. Não tem nada a ver com aqueles, os Exus, esses são os chamados Exus guardiões, não tem nada a ver aquela figura às vezes tosca que aparece e tudo mais. Esse aqui é uma outra figura deles também, às vezes se apresenta com porte avantajado, com espada, com uma coisa, porque tem muito a ver com essa coisa da lei do respeito. Ok? Alguma dúvida, pergunta? Por favor. Então, no caso, você falou do Tranca-Rua, o Zé Pilintra é um quiumba também? Não, o Zé Pilintra é uma falange de seres que trabalham com uma outra linha de consciência, fazendo um outro trabalho. Certo. Quando a gente fala de falange, do Zé Pilintra, do Tranca-Rua, cada um deles tem uma finalidade, não é o tema da palestra aqui hoje, mas cada um deles tem uma finalidade de ação no campo extrafísico. Tá ok? O Zé Pilintra tem uma outra ação. Desculpe se eu estiver equivocado, se minha pergunta não for pertinente. Pode falar. Mas como que parece que manipula esses quiumbas, né? Não sei se são eritos ou voz, como que os magos mesmos manipulam essa energia a ponto de drenar a energia da pessoa, né? Fazendo mal? Bem, esses seres magos e tudo mais, eles utilizam do medo em cima dessas consciências de baixa frequência que são os quiumbas. Então, geralmente eles utilizam o quiumba, depois disso utilizam uma forma mais rude e desequilibrada, que são os chamados ovoides, na realidade, para drenar, são consciências que, pela erraticidade, perderam os chamados, o pessoal fala segundo corpo, na realidade é o terceiro corpo, né? Perdeu o corpo astral e se apresenta na forma ovoidizada. Geralmente apegados em determinado desequilíbrio, padrões de loucura, de demência muito grandes. E vão replicar isso no campo astral, logicamente reverberar no físico o desequilíbrio que eles trazem. Então, geralmente, sobre a batuta desses seres que tem assim, eles trabalham dessa maneira. Eu gostaria de saber como discernir se a pessoa está incorporando uma entidade, um quiumba, um exu, ou se ela está incorporando uma própria subpersonalidade dela. Como saber se é a própria subpersonalidade ou personalidade, ou se ela está incorporando um outro ser? Quando a gente trabalha com a apometria, que trabalha com a questão do desdobramento, por exemplo, nós temos uma técnica que utilizamos para identificar se quem está manifestado no médium é uma consciência que está ligada a um encarnado, ou seja, uma personalidade múltipla, ou uma ou se é um espírito. Então tem uma técnica que a gente utiliza para fazer isso. Quando a gente vai estudar a apometria, por exemplo, tem uma técnica que a gente utiliza lá durante o trabalho. Então quando a gente vai para um trabalho de desobsessão, por exemplo, se manifesta um ser, a gente utiliza dessa técnica para identificar se é uma consciência encarnada que está ali, né, uma que a gente chama de personalidade múltipla ou se é um espírito. Então, utilizando a técnica, a gente separa isso e dá até para saber de quem é, porque às vezes uma pessoa está sintonizada, uma personalidade múltipla do marido, por exemplo, que às vezes sintoniza nela para agredir a própria pessoa. Então imagina, eu casado, uma personalidade minha assume a consciência da minha companheira, entendeu? E me ataca. Isso é comum de acontecer.
o contrário também, e a parte minha também, entendeu? Então isso acontece. Mas o próprio médium não tem como saber. Se o médium for um médium educado para isso, saber fazer isso, com certeza ele vai saber identificar quando é e quando não é. Só no ele primeiro tinha pedido. Pois não, meu irmão. Pode perguntar. Você, meu irmão. Por favor. Desculpa. Eu queria saber, as pessoas que pedem o mal para alguém, quem atende pode ser tanto um eixo intermediário, inferior, como um quiumba, ou só o quiumba que atende isso? Não, pode ser, na maioria são os inferiores, na grande maioria são os inferiores e quiumbas. Isso. E as falanges pode ter tanto o eixo intermediário, o quiumba e o inferior, os três na mesma falange, não? Não, na realidade, esses seres inferiores, eles se dizem de determinada falange para ter uma determinada atuação, para terem até conhecidos. É muito comum você encontrar quiumbas manifestadas em médios, e quando se pergunta quem é, diz, não, eu sou Exu Cabeira, eu vou destruir, eu vou matar. Né? Na realidade não tem nada a ver, eles estão ali usando o pseudônimo de Exu Tranca-Rua, ou Exu Caveira, ou seja lá qual for, entendeu? Mas é muito mais para coação, coagir do que qualquer outra coisa. Mas então só os espíritos guardiões, Exus guardiões, que fazem parte de determinadas falanges? Ou os inferiores? Os intermediários também fazem parte de determinadas falanges, os inferiores então se qualificando para isso. Mas eles se intitulam lá de uma determinada falange. Pois não, meu irmãozinho? Carlos, quando o médico começa a fazer o trabalho de concentração para incorporar um tipo de espírito, como é que ele consegue saber se ele vai receber seria um Exu bom, um Quiumba, enfim? Como é que ele consegue distinguir do caminho, né? Essa é fácil. É questão de frequência, de ressonância. Se eu vibro dentro de uma determinada faixa de frequência, eu vou atrair seres que vibram dentro dessa tônica. Se eu tenho a maldade no meu coração, o rancor, a raiva, o ódio, tarará, não adianta, eu vou ser médio de quê? Não, então o médio pode, quando ele vai começar a trabalhar dele, dentro da vibração dele, pode sim, mas fazer o mal ou fazer o bem. Sim. Ele vai buscar isso. Sim, vai sintonizar com aquilo que lhe é peculiar. Se eu sou um médico que vive falando palavrão, isso, aquilo, outro, xingando, atraindo determinadas coisas, quando eu for receber o meu Exu, entre aspas, vai vir o quê? Um guardião. Vai, o guardião da esquina. Gente, é matemático, assim, é questão de ressonância. O que é que você vibra? O que você vibra é o que você vai atrair. Ah, eu quero trabalhar com o Exu guardião. Ah, beleza, então se faça por onde? Lembra aqui que nós colocamos aqui, ó? Para ser o intermediário desses seres aqui, ó. Olha lá, vamos começar aqui, ó. Padrão vibracional elevado, sem vícios grosseiros. Olha aí. Vivenciar a máxima do Cristo, querer para o outro aquilo que você quer para você. Tem pessoas que estão pensando só em si, né? Não está pensando no outro. Não está nem aí para orar e vigiar. São tudo isso aí que vai determinar se eu vou sintonizar com esses aí ou não. Pois não? O que acontece ali embaixo? A gente desce e fica todos os médicos ao nosso redor, você chama o que realmente eles estão fazendo. Veja bem, lá embaixo, o que acontece? A gente pede para todos aqueles que vão descer, para que levem durante alguns segundos, 20, 30 segundos no máximo, o pensamento nas questões que tem. Depois disso, tire e deixe a mente vazia. Por que a gente faz isso? Lá embaixo a gente utiliza da apometria, e uma das técnicas da apometria é o chamado desdobramento. Com o desdobramento, a equipe espiritual que nos assiste, dentre elas Exus também, entendeu? Então, dentro dessa faixa de atuação, o que eles fazem? Eles, pelo fato de a gente ter dado o comando, apesar de vocês não escutarem, mas a gente dá comando de desdobramento, fica mais fácil de pensar essas questões, principalmente aquelas relacionadas às auto-obsessões. Só que é óbvio que isso não vai resolver se as pessoas não mudarem a maneira de pensar e de agir, né? Então não adianta, porque a gente deixa bem claro, ninguém salva ninguém. É vocês, é cada um que se salva com as suas ações, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de agir. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não estão dispostas a fazer a mudança necessária.
E aí vive aquela chamada síndrome de Gabriela. Vocês já escutaram isso aqui? Aquela, eu nasci assim, e fica nisso, não quer mudar. Não quer mudar. E aí, gente, ninguém muda ninguém. Se a pessoa não muda, não adianta. Jesus Cristo pode vir aqui que não vai poder fazer nada por ele. Porque a pessoa não está disposta a mudar os padrões mentais, a questão do desequilíbrio que tem, a dos vícios grosseiros, a se tornar uma pessoa melhor, a se vigiar, a querer para o outro aquilo que quer para si. E isso é preconizado dentro de todas as religiões, se não todas, a grande maioria preconiza isso. E qual é a dificuldade que tem das pessoas de entender isso? Porque a grande maioria das pessoas quer um milagre, quer alguém que venha de fora fazer um milagre na vida dela. Gente, isso pode até acontecer, mas só se a pessoa quiser fazer um milagre na vida dela primeiro. Entende o que eu estou querendo colocar? Primeiro tem que ser vocês querendo. E a ideia de passar informação aqui, de trazer coisas que vão suscitar no mínimo uma reflexão, é fazer com que vocês mudem a maneira de pensar e a maneira de agir e comecem a entender que tudo está dentro. Esse trabalho que a gente faz lá embaixo não é um trabalho para fora, é um trabalho para dentro. O que a gente está tratando não são espíritos fora. A maioria dos tratamentos que a gente faz aqui são para os desequilíbrios internos. Aquelas coisinhas, aquela vozinha que faz você ficar repetindo aqueles padrões, atraindo aquele mesmo tipo de pessoa na sua vida. Não conseguindo resolver determinadas situações da tua vida, porque você traz bloqueios, desce de outras vidas. Então o trabalho que a gente faz lá embaixo, com o apoio dos amparadores espirituais, entre eles Exus, entre eles caboclos, pretos velhos e outros elementais, enfim, é todo ele voltado para as questões internas. Por isso que nós não temos aqui na Fonte de Luz essa coisa de você chegar aqui, vai receber uma orientação, vai vir um ser, vai dizer, ô meu filho, meus filhos, vai para o caminho A, para o caminho B, vai pelo caminho C. Não. A ideia aqui é que ali embaixo você possa se conectar com o teu eu superior, com uma consciência superior que tem dentro de cada um. E aí sim, você vai receber direto, sem depender de quem quer que seja. Vai andar através dos seus próprios pés. Isso é que é importante. A última pergunta que nós temos que finalizar. Minha última pergunta é, considerando que você citou os pretos velhos, os caboclos, eu gostaria de saber se a categoria de caboclos está acima de Exu guardião e acima de caboclos vem um preto velho, ou se é possível um Exu guardião ser mais evoluído, ter mais luz do que um preto velho, por exemplo. Totalmente possível. Tanto num sentido, no outro, não tem essa coisa de um é melhor do que o outro. Todos eles estão na prática da caridade. Você vai ter pretos velhos que tem uma hierarquia espiritual elevadíssima, você vai ter um Exu guardião de uma estirpe espiritual elevada e o contrário também. Tá bom? Vamos fechar nossos olhos então, fazer nossa oração de encerramento.